O Ártico soviético nunca foi apenas gelo e silêncio. Durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa ardia e o destino do mundo parecia oscilar a cada semana, o extremo norte tornou-se um tabuleiro invisível. Ali, longe das câmeras, longe dos discursos públicos, a União Soviética enfrentava um medo específico e profundo: perder o controle do seu próprio território estratégico. O frio cortante não era o maior inimigo. O verdadeiro perigo vinha do céu, do mar, e da possibilidade de um ataque que ninguém conseguiria ver chegando. Navios aliados cruzavam rotas congeladas, levando suprimentos vitais para o esforço soviético. Submarinos alemães espreitavam sob águas escuras, esperando o momento certo para atacar. Aviões de reconhecimento rondavam o horizonte, silenciosos, como aves de mau agouro. Cada quilômetro de costa ártica representava uma vulnerabilidade. Cada enseada isolada poderia se tornar uma porta aberta para o inimigo. Moscou sabia disso e agia em silêncio. Dentro de salas fechadas, iluminadas por lâmpadas fracas e mapas manchados de umidade, oficiais soviéticos discutiam soluções extremas. Não havia infraestrutura, não havia cidades, não havia estradas confiáveis. Mas havia uma obsessão clara: manter vigilância constante, custasse o que custasse. Tropas comuns não sobreviveriam ali por longos períodos. Linhas de energia congelavam. Geradores falhavam. O Ártico engolia homens e máquinas com a mesma indiferença. Foi nesse contexto que ideias consideradas impensáveis em outros lugares começaram a ganhar forma. A ciência soviética, pressionada pela guerra total, buscava fontes de energia que não dependessem de combustível constante, que funcionassem no escuro, no isolamento absoluto, sem manutenção frequente. A palavra nuclear ainda não era pública, ainda não carregava o peso simbólico que ganharia depois, mas já circulava em relatórios confidenciais, associada a promessas de poder contínuo e silencioso. Enquanto soldados comuns lutavam em Stalingrado e Kursk, técnicos e engenheiros eram enviados para regiões onde o vento rasgava a pele e o silêncio parecia absoluto. Eles construíam instalações pequenas, quase invisíveis, enterradas na neve ou camufladas entre rochas. Postos de observação, faróis militares, estações de escuta. Cada uma dessas estruturas precisava de energia constante, e cada falha poderia significar cegueira total diante de um ataque inimigo. A pressão psicológica sobre esses homens era imensa. Eles sabiam que não estavam apenas montando equipamentos, estavam sustentando uma linha invisível que protegia o coração do país. Relatos posteriores falariam de turnos intermináveis, isolamento extremo e da sensação permanente de estar sendo observado, mesmo quando não havia ninguém por perto. O Ártico amplificava o medo. Qualquer ruído parecia uma ameaça, qualquer sombra, um inimigo. À medida que a guerra avançava, decisões eram tomadas com menos escrúpulos e mais urgência. O que importava era vencer, sobreviver, empurrar o perigo para longe. Protocolos de longo prazo eram ignorados. Planos de retirada futura simplesmente não existiam. A mentalidade era simples e brutal. Se funcionar agora é suficiente. O amanhã poderia ser resolvido depois, se houvesse um depois. É nesse ponto que a história começa a escurecer. Muitas dessas instalações foram criadas às pressas, em locais quase impossíveis de acessar novamente. Documentos eram classificados, depois arquivados, depois esquecidos. Oficiais morriam no fronte. Cientistas eram realocados. Prioridades mudavam conforme o curso da guerra. O que permanecia era o metal enterrado no gelo e uma energia silenciosa trabalhando dia e noite, sem testemunhas. Para os homens comuns envolvidos, não havia glória, não havia medalhas. Apenas ordens curtas e a certeza de que questionar não era uma opção. Alguns desconfiavam do que estavam ajudando a implantar. Outros preferiam não saber. O medo de punição era tão real quanto o medo do inimigo externo. A obediência cega tornava-se uma forma de sobrevivência. Quando a maré da guerra começou a virar e o Exército Vermelho avançou rumo ao oeste, o foco estratégico mudou. Berlim passou a ocupar todos os pensamentos.
O Ártico, antes vital, tornou-se periférico aos olhos do alto comando. Recursos foram redirecionados, homens foram chamados de volta. Instalações remotas ficaram sem supervisão direta. Ainda funcionavam, ainda cumpriam seu papel, mas já não estavam no centro das atenções. Esse abandono não foi anunciado. Não houve comunicados oficiais, simplesmente aconteceu. Um silêncio administrativo caiu sobre aquelas estruturas perdidas no gelo. Nos mapas mais recentes, elas deixaram de existir. Nos relatórios, eram citadas cada vez menos. A guerra exigia rapidez, não memória. E assim, pouco a pouco, um legado perigoso começou a se formar sem que ninguém percebesse plenamente suas consequências. O elemento humano dessa decisão é fácil de ignorar, mas impossível de apagar. Cada engenheiro que partiu deixou algo para trás. Cada soldado que nunca voltou sabia que certas coisas não seriam recolhidas. Alguns carregaram essa culpa em silêncio pelo resto da vida. Outros sequer entenderam o alcance do que havia sido feito. A guerra não dava espaço para reflexões profundas, apenas para ações imediatas. Ao final do conflito, o mundo celebraria a vitória sobre o nazismo. Bandeiras seriam erguidas, discursos falariam de sacrifício e heroísmo. Mas, sob o gelo eterno do norte soviético, segredos permaneceriam intocados. Fontes de energia silenciosas continuariam ali, esquecidas, como sentinelas abandonadas de uma guerra que o mundo acreditava ter deixado para trás. Esse é o ponto em que a história deveria ter terminado. Mas não terminou. O que foi deixado no Ártico não era apenas sucata militar. Era algo que carregava risco, poder e consequências de longo prazo. E no momento em que ninguém mais prestava atenção, o preço do silêncio começou a se acumular, lentamente, esperando o instante certo para reaparecer. Com o fim imediato dos combates mais intensos e a sensação de vitória se espalhando pelos corredores do poder soviético, o que antes era tratado como questão de sobrevivência, passou a ser visto como um incômodo distante. O Ártico, outrora vital, virou um ponto cego estratégico. Não porque tivesse perdido importância real, mas porque o foco humano e político havia se deslocado. A guerra terminava, e com ela vinha a pressa de reconstruir, mostrar força, projetar futuro. O que estava enterrado no gelo não entrava nessa narrativa. Dentro da máquina estatal, decisões foram tomadas por omissão. Não houve reuniões dramáticas para decidir abandonar aquelas fontes de energia. Elas simplesmente deixaram de ser prioridade. Arquivos foram selados, relatórios ficaram incompletos. Ordens nunca foram formalmente revogadas, apenas deixaram de ser renovadas. No sistema soviético, o silêncio também era uma forma de comando. Os poucos técnicos que ainda entendiam o funcionamento dessas estruturas começaram a ser deslocados para projetos mais visíveis e politicamente valiosos. Alguns foram integrados aos primeiros programas nucleares estratégicos. Outros desapareceram em repartições secundárias. A cadeia de conhecimento foi se quebrando aos poucos, como um fio fino sendo puxado até arrebentar. O que restava no Ártico passou a existir sem testemunhas diretas. Enquanto isso, as próprias instalações continuavam operando, silenciosas, isoladas, alimentando equipamentos de escuta e vigilância que já não eram monitorados com atenção. A energia fluía sem interrupção, indiferente às mudanças políticas. No papel, tudo parecia sob controle. Na realidade, ninguém mais sabia exatamente o que estava ativo, onde estava e em que estado se encontrava. Esse é o momento em que o perigo começa a crescer de forma invisível. Não por uma explosão imediata, não por um ataque inimigo, mas pela combinação mais letal possível: esquecimento e negligência. Materiais sensíveis foram deixados sem manutenção adequada. Barreiras de proteção começaram a sofrer com o frio extremo, a corrosão, o movimento lento do gelo. Pequenas falhas irrelevantes no curto prazo acumulavam-se ano após ano. Para os poucos habitantes humanos da região, pescadores, exploradores ocasionais, militares de passagem, essas estruturas eram sombras no horizonte. Alguns as viam como ruínas comuns da guerra.
Outros sentiam um desconforto difícil de explicar. Havia lugares onde a neve parecia diferente, onde animais evitavam se aproximar, onde o silêncio era mais pesado do que o normal. Mas não havia informação, não havia placas, não havia avisos. O Estado soviético, por sua vez, tinha razões para não tocar no assunto. Admitir a existência dessas fontes de energia abandonadas significaria reconhecer falhas graves de planejamento. Significaria expor decisões tomadas sob pressão que agora pareciam irresponsáveis. Em plena ascensão da Guerra Fria, qualquer sinal de fragilidade era inaceitável. O segredo tornou-se política oficial, mesmo que já não fosse totalmente consciente. Dentro do aparato militar, alguns oficiais mais atentos começaram a levantar dúvidas. Relatórios internos mencionavam áreas inacessíveis, equipamentos antigos ainda registrando atividade, leituras estranhas que não se encaixavam nos padrões esperados. Esses documentos raramente subiam na hierarquia. Quando subiam, eram arquivados com carimbos genéricos, diluídos em meio a milhares de outras preocupações estratégicas. O elemento humano aqui é marcado pela apatia forçada. Ninguém queria ser o responsável por trazer um problema que exigiria recursos, explicações e possíveis punições. O sistema recompensava quem avançava, não quem lembrava do passado. Assim, o medo mudou de forma. Não era mais o medo do inimigo externo, mas o medo de chamar atenção indesejada. Com o passar dos anos, gerações inteiras de oficiais e técnicos passaram sem sequer saber da existência completa dessas estruturas. O conhecimento tornou-se fragmentado, quase mítico. Alguns falavam em fontes de energia esquecidas, outros em equipamentos experimentais que nunca foram oficialmente desativados. Mas sem provas claras, tudo permanecia no campo das suposições. A natureza, implacável, continuava seu trabalho lento. O gelo se movia, rochas se partiam. Estruturas antes enterradas começavam a ficar parcialmente expostas. Em certos períodos do ano, o degelo revelava fragmentos metálicos, cabos, partes de instalações que não deveriam estar ali. Quem encontrava esses vestígios raramente entendia sua função. E mesmo quando entendia, não sabia a quem recorrer. O silêncio institucional transformou essas áreas em zonas de risco não reconhecido. Não havia protocolos de segurança. Não havia planos de contenção. Se algo desse errado, não existia uma resposta pronta. Era como deixar um mecanismo ativo sem manual, sem responsável, apenas esperando que nada acontecesse. Psicologicamente, isso revela uma faceta brutal da guerra e de suas consequências. Decisões tomadas sob pressão extrema continuam produzindo efeitos muito depois de os tiros cessarem. Os homens que autorizaram essas instalações provavelmente acreditavam estar fazendo o necessário para vencer. Talvez estivessem certos naquele momento, mas nenhum deles planejou o peso do abandono. Esse capítulo da história não é marcado por explosões ou confrontos diretos, mas por algo mais perturbador: a normalização do risco. O perigo deixa de ser percebido porque se torna parte do cenário. O invisível passa a ser aceito, e quanto mais tempo passa, mais difícil é voltar atrás. No fim, o Ártico tornou-se um cemitério de decisões não resolvidas. Sob camadas de gelo e silêncio, fontes de energia continuavam a existir sem propósito claro, sem vigilância humana constante. Elas não estavam desligadas, apenas esquecidas. E esse esquecimento, mais do que qualquer inimigo externo, preparava o terreno para consequências que ninguém estava pronto para enfrentar. O que parecia apenas um resíduo incômodo da guerra começava lentamente a se transformar em uma ameaça latente. Não havia alarme soando, não havia manchetes, mas a cada ano que passava, o custo daquele silêncio crescia. E quando finalmente alguém voltasse a olhar para o norte, com atenção real, o problema já teria ultrapassado o ponto em que simples decisões administrativas poderiam resolvê-lo. O despertar desse perigo não aconteceu com uma explosão, nem com um comunicado oficial. Ele começou de forma quase imperceptível décadas depois, quando a União Soviética já não era a mesma e o mundo entrava em uma nova fase de tensão silenciosa. O gelo
que durante tanto tempo servira como cofre natural, começou a ceder. O Ártico mudava lentamente, e com ele surgiam sinais de que algo antigo estava voltando à superfície. Exploradores civis, cientistas ambientais e militares de baixo escalão foram os primeiros a notar anomalias, leituras estranhas em instrumentos simples, comportamentos incomuns de animais, zonas onde ninguém conseguia explicar por que a vegetação parecia doente ou inexistente. Não eram descobertas anunciadas. Eram comentários de campo, notas técnicas, alertas dispersos que não pareciam urgentes quando analisados isoladamente. O problema era justamente esse. Isolados, esses sinais não diziam muito, mas juntos formavam um padrão perturbador. Algo estava vazando, algo continuava ativo, algo que nunca deveria ter permanecido sem vigilância por tanto tempo. À medida que o controle central soviético se enfraquecia, a estrutura rígida que mantinha segredos enterrados começou a rachar. Arquivos foram reabertos. Documentos esquecidos ressurgiram em escritórios improvisados. Engenheiros aposentados foram chamados para consultas informais. Muitos deles ficaram visivelmente abalados ao rever plantas e descrições que acreditavam nunca mais existir. Foi nesse momento que a dimensão real do abandono começou a emergir. Não se tratava de poucas instalações isoladas. Era uma rede extensa, espalhada por regiões quase inalcançáveis, alimentada por fontes de energia projetadas para funcionar por décadas sem intervenção humana. Fontes que nunca haviam sido pensadas para o abandono completo. O choque não foi apenas técnico, foi humano. Muitos dos profissionais envolvidos perceberam que haviam participado de algo cujas consequências nunca tinham sido discutidas abertamente. O silêncio imposto durante a guerra e mantido depois dela cobrava seu preço emocional. Alguns se sentiram cúmplices, outros traídos por um sistema que exigiu obediência absoluta e depois fingiu esquecimento. Enquanto isso, o perigo deixava de ser apenas teórico. Em algumas áreas, partes das estruturas estavam expostas. Camadas de proteção haviam sido corroídas pelo tempo, pelo frio extremo e pela instabilidade do solo congelado. O que antes estava selado agora interagia lentamente com o ambiente ao redor. Comunidades humanas raras, mas existentes, começaram a sentir os efeitos. Caçadores relatavam doenças inexplicáveis. Animais capturados apresentavam sinais anormais. Em certos pontos, a água não era mais considerada segura, mesmo sem uma explicação clara. O medo crescia sem nome, porque ninguém tinha autorização para dizer o que realmente estava acontecendo. Dentro dos novos governos que sucederam o poder soviético, o dilema era brutal. Reconhecer publicamente o problema significaria assumir uma herança perigosa e cara. Exigiria operações complexas em regiões inóspitas. Demandaria recursos que simplesmente não existiam em um período de colapso econômico e político. Mais uma vez, a tentação do adiamento falou mais alto. Relatórios internos começaram a usar linguagem vaga. Termos técnicos substituíam palavras diretas. Risco potencial. Monitoramento recomendado. Situação sob avaliação. Era a continuação do mesmo padrão que havia permitido o abandono inicial, agora agravado pelo tempo. Para os homens enviados para avaliar essas áreas, a experiência era sufocante. Eles caminhavam sobre terrenos que pareciam normais, mas sabiam que algo invisível os cercava. O silêncio do Ártico, antes apenas opressivo, tornava-se ameaçador. Cada passo levantava a dúvida de estar cruzando um limite invisível. Psicologicamente, o peso era enorme. Não havia inimigo visível, não havia combate. Apenas a sensação constante de exposição a algo que não podia ser visto nem combatido com armas convencionais. Muitos desses homens relatariam mais tarde um medo diferente, mais profundo, ligado à incerteza absoluta. O ponto de ruptura começou quando informações vazaram para fora dos círculos oficiais. Jornalistas investigativos, organizações ambientais e observadores internacionais começaram a conectar os pontos. Fotografias surgiram. Testemunhos foram publicados.
Pela primeira vez, o mundo exterior ouviu falar de fontes de energia perigosas abandonadas no extremo norte. Herança direta de decisões tomadas em um contexto de guerra total. A reação internacional foi imediata, mas limitada. Havia indignação, preocupação, pressão diplomática, mas também havia distância. O Ártico parecia longe demais, abstrato demais. O problema era reconhecido, mas não sentido diretamente pela maioria das pessoas. Isso reduziu o senso de urgência real. Dentro dos países afetados, a população reagiu com uma mistura de choque e resignação. Para muitos, aquilo era apenas mais um símbolo de um passado que havia explorado pessoas e territórios sem consideração pelas consequências. Para outros, era uma traição profunda. Uma prova de que o sacrifício exigido durante a guerra continuava cobrando vidas em silêncio. O elemento humano volta a se destacar nesse ponto. Não são apenas estruturas abandonadas, são decisões humanas acumuladas, medos não enfrentados, responsabilidades empurradas para frente até se tornarem incontroláveis. Cada atraso aumentava o risco. Cada silêncio aprofundava o problema. Algumas tentativas de contenção começaram a ser feitas, mas eram fragmentadas, lentas e insuficientes. Faltava coordenação, faltava dinheiro, faltava vontade política contínua e, acima de tudo, faltava tempo. O que havia sido projetado para durar décadas sem supervisão, agora ultrapassava seus limites físicos. O Ártico, mais uma vez, tornava-se palco de uma disputa invisível. Não entre exércitos, mas entre passado e presente. Entre decisões tomadas sob medo e a realidade de suas consequências prolongadas. A guerra, oficialmente encerrada há muito tempo, continuava ali, ativa de outra forma. Esse capítulo marca a transição definitiva da negligência para a ameaça concreta. O que antes podia ser ignorado agora exigia ação. Não agir significava aceitar danos irreversíveis ao ambiente e às pessoas. Agir significava enfrentar um legado que ninguém queria assumir. E assim, enquanto o mundo avançava tecnologicamente e celebrava novas eras, sob o gelo do norte permanecia um aviso silencioso. A guerra não termina quando os tiros cessam. Às vezes, ela apenas muda de forma, esperando pacientemente até que alguém seja forçado a encarar aquilo que foi deixado para trás. O momento decisivo chegou quando ficou claro que o problema já não podia mais ser tratado como herança distante ou falha administrativa. As informações reunidas ao longo dos anos apontavam para um cenário impossível de ignorar. O que estava enterrado no Ártico não apenas continuava ativo, como começava a falhar de maneiras imprevisíveis. A negligência havia atravessado uma linha invisível. A partir dali, qualquer erro poderia ser irreversível. Dentro dos círculos governamentais, o clima era de tensão contida. Não havia consenso. Alguns defendiam uma intervenção imediata e total, custasse o que custasse. Outros alertavam para os riscos de mexer em estruturas antigas, projetadas em uma era tecnológica diferente, sem documentação completa e em condições extremas. Havia também quem sugerisse manter o silêncio, apostando que o gelo continuaria escondendo o problema por mais algumas décadas. Essa não era apenas uma decisão técnica, era política, estratégica e profundamente humana. Assumir a responsabilidade significava admitir que escolhas feitas durante a guerra haviam criado uma ameaça permanente. Significava explicar ao mundo e à própria população que o perigo não vinha de um inimigo externo, mas de decisões internas tomadas sob pressão e nunca corrigidas. Os homens enviados para avaliar uma possível operação de contenção sabiam que estavam entrando em território desconhecido. Não havia mapas confiáveis. Muitas rotas haviam desaparecido sob o gelo ou se tornado instáveis com o degelo. Helicópteros tinham alcance limitado. Equipamentos falhavam com facilidade. Cada deslocamento era um risco calculado. Quando as primeiras equipes chegaram a algumas dessas áreas, o choque foi imediato. Estruturas que deveriam estar totalmente isoladas estavam parcialmente expostas. Selos de proteção apresentavam desgaste severo.
Cabos corroídos emergiam da neve. Em certos pontos, o solo ao redor parecia alterado, como se algo estivesse lentamente contaminando o ambiente ao redor. Não era um desastre repentino. Era algo mais insidioso, mais difícil de conter. O medo que esses homens sentiram não era heróico. Não havia glória ali. Era um medo silencioso, racional, quase claustrofóbico. Eles sabiam que estavam lidando com algo que não perdoa erros. Algo que não respeita bravura nem disciplina militar. Um passo em falso, uma avaliação errada, poderia custar não apenas suas vidas, mas tornar a situação ainda pior. Relatórios começaram a chegar aos centros de decisão com uma linguagem mais direta do que nunca. A situação não era estável. O risco não era teórico. A janela para uma ação controlada estava se fechando. Quanto mais tempo passasse, maior seria a chance de falhas em cadeia, de vazamentos mais amplos, de danos impossíveis de reverter. Mesmo assim, a hesitação persistia. O custo estimado de uma operação completa era colossal. Exigia tecnologia especializada, logística complexa e cooperação internacional, algo politicamente sensível em um mundo ainda marcado por desconfiança. Além disso, havia o medo do precedente. Se admitissem esse problema, quantos outros segredos do passado viriam à tona? O elemento humano, mais uma vez, pesava de forma brutal. Líderes políticos temiam ser lembrados como aqueles que expuseram uma ferida histórica. Técnicos temiam ser responsabilizados por decisões tomadas décadas antes. Militares temiam uma missão onde o inimigo era invisível e o terreno implacável. O medo paralisava tanto quanto o frio do Ártico. Em alguns momentos, a opção de simplesmente selar novamente as áreas foi considerada. Cobrir tudo com mais gelo artificial, concreto, isolamento improvisado. Empurrar o problema para frente, como havia sido feito antes. Mas agora havia consciência suficiente para saber que isso seria apenas adiar o inevitável. O tempo já havia provado que o esquecimento não funcionava. A pressão internacional aumentava. Organizações ambientais alertavam para consequências globais. Cientistas falavam em impactos de longo prazo que poderiam ultrapassar fronteiras. A ideia de que o Ártico era distante demais para importar começava a ruir. O norte gelado estava conectado ao mundo de formas que antes eram ignoradas. Dentro das salas de decisão, o silêncio tornava-se pesado. Não havia escolha boa. Agir significava assumir riscos imediatos e visíveis. Não agir significava aceitar um perigo crescente e difuso que poderia explodir em um escândalo ou desastre a qualquer momento. Era uma decisão sem retorno confortável. Para muitos dos envolvidos, esse foi o instante em que a guerra finalmente deixou de ser passado. Ela reapareceu como responsabilidade, como dívida moral, como algo que exigia coragem diferente daquela do campo de batalha. Não a coragem de atacar, mas a coragem de admitir erros e enfrentá-los. O ponto de ruptura não veio com um único decreto ou anúncio público. Veio com a aceitação interna de que o problema não desapareceria sozinho, que o gelo não era eterno, que o silêncio não era proteção. A partir dali, qualquer caminho escolhido teria consequências profundas. Esse capítulo marca o momento em que a história deixa de ser apenas revelação e se transforma em escolha. Uma escolha entre continuar escondendo um perigo crescente ou enfrentar um legado construído em medo, pressa e obediência cega. O Ártico, mais uma vez, exigia um preço. E dessa vez não havia como fingir que ele não precisava ser pago. O desfecho dessa história não veio como um final claro ou reconfortante. Ele se espalhou no tempo como uma sombra longa projetada por decisões antigas. Quando finalmente houve reconhecimento público do que havia sido deixado no Ártico, o impacto foi profundo, mas silencioso. Não houve um único dia de revelação absoluta. Houve uma sequência de confirmações, vazamentos controlados e admissões cautelosas que juntas mudaram a forma como aquele passado era visto. O mundo descobriu que a guerra havia deixado algo mais perigoso do que campos de batalha destruídos. Havia deixado mecanismos ativos esquecidos,
funcionando além do tempo para o qual foram concebidos. A ideia de que o conflito terminara décadas antes tornou-se difícil de sustentar. Para muitos, a guerra apenas havia mudado de ritmo, continuando de maneira invisível, lenta e persistente. As tentativas de contenção avançaram, mas nunca no ritmo ideal. Algumas áreas foram isoladas. Outras passaram a ser monitoradas de forma permanente. Houve esforços internacionais, acordos técnicos, promessas de cooperação. Mas nada disso apagava o fato central. Aquilo jamais deveria ter sido abandonado. Cada operação era uma corrida contra o desgaste acumulado de décadas. Para os homens e mulheres envolvidos nessas missões tardias, o peso psicológico era enorme. Eles não estavam apenas lidando com estruturas antigas, estavam confrontando escolhas feitas por pessoas que nunca conheceriam, em um tempo em que questionar ordens era impensável. Muitos relataram a sensação de limpar um erro que não cometeram, mas do qual não podiam escapar. Comunidades próximas ao Ártico carregaram o custo humano mais direto: medo constante, desconfiança da água, da terra, dos animais. A sensação de terem sido expostas a um risco sem consentimento nem explicação. Para essas pessoas, o discurso político pouco importava. O que importava era a certeza de que suas vidas haviam sido afetadas por algo decidido muito longe dali. No campo internacional, o caso tornou-se símbolo, um lembrete de como a pressa da guerra e a lógica do segredo podem gerar consequências que atravessam gerações. Especialistas passaram a citar o Ártico soviético como exemplo extremo de como decisões estratégicas, quando não acompanhadas de responsabilidade contínua, se transformam em ameaças duradouras. O mais perturbador não era apenas o risco material, mas o padrão humano revelado, a facilidade com que problemas perigosos podem ser empurrados para o futuro. A tentação constante de deixar que o tempo e o esquecimento resolvam aquilo que exige enfrentamento direto. O Ártico expôs essa fragilidade de forma cruel. Com o passar dos anos, parte das estruturas foi neutralizada. Outras permanecem sob vigilância constante. Ainda hoje, há áreas onde o acesso é restrito, não por razões militares clássicas, mas por precaução. O gelo continua guardando vestígios de um passado que se recusou a permanecer enterrado. Para os historiadores, essa história mudou a narrativa sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Ela mostrou que o encerramento formal de um conflito não encerra suas consequências. Que decisões tomadas em nome da sobrevivência imediata podem criar riscos que superam qualquer vitória militar. O elemento humano retorna como fio final dessa história. Pessoas comuns obedeceram ordens sem saber o impacto total. Líderes tomaram decisões sob medo extremo. Instituições escolheram o silêncio como caminho mais fácil. Ninguém planejou o abandono completo, mas todos, de alguma forma, contribuíram para ele. O legado deixado no Ártico não é apenas físico, é moral. Ele levanta uma pergunta incômoda que permanece atual. Até onde uma nação pode ir em nome da segurança imediata? E quem paga o preço quando o tempo revela o erro? Hoje, quando o gelo recua e expõe o que antes estava escondido, a história ganha uma clareza dolorosa. Aquilo nunca foi apenas sobre energia ou estratégia, foi sobre responsabilidade, sobre a ilusão de que problemas perigosos podem ser esquecidos sem consequências. O silêncio que protegeu esse segredo por tanto tempo também garantiu que ele crescesse longe dos olhos do mundo. E quando finalmente foi impossível ignorá-lo, já não havia soluções simples. Apenas contenção, vigilância e a aceitação de que algumas decisões deixam marcas que não desaparecem. Essa é a verdadeira herança deixada no extremo norte. Não apenas estruturas abandonadas, mas a prova de que a guerra, quando mal encerrada, continua viva, não nos campos de batalha, mas nas escolhas que se recusam a ser enfrentadas. E no Ártico esse aviso permanece, frio e silencioso, lembrando que o preço do esquecimento quase sempre chega tarde demais.